Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento aqui nós vamos falar sobre quem sou eu. Esse é um pensamento um pouco diferente, eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha pessoa e não sobre uma dúvida específica sobre a Umbanda. O que ocorre é que a galera geralmente manda mensagem para mim perguntando da onde que eu surgi, como que se eu tivesse que surgir de algum lugar. Devido à qualificação vendida por aí no mercado da internet sobre a religiosidade, muitas pessoas se preocupam em saber quem que é a pessoa que está falando com elas ou que está tentando ensinar alguma coisa a elas sobre a religião que elas praticam. E para isso ser válido, para ter uma validade, muitas delas se preocupam muito mais com certificados, com garantias, do que exatamente com o conteúdo da pessoa. Justamente por isso, muitas vezes eu encontro detratores tentando minar a minha imagem, tentando minar a minha paciência também, no meio dos grupos da internet para desqualificar quem eu sou ou aquilo que eu estou propondo como raciocínio nos estudos sobre Umbanda, espiritualidade e magia. Então, este pensamento aqui vai ser um pouquinho diferente nesse aspecto, pois eu quero falar sobre quem eu sou, da onde eu vim, para vocês terem um pouquinho mais de bagagem ou de informação para poder avaliar se aquilo que eu falo é interessante ou não para vocês. Ao contrário do que muitas pessoas por aí fazem, eu vim de uma família tradicionalmente espiritualista. Eu não posso afirmar que eles são umbandistas ou espíritas, porque cada um professava uma fé da sua forma, uma fé diferente. A maior parte da minha família, na verdade, é católica, e as pessoas que me levaram para o caminho da espiritualidade foram basicamente minha mãe, minha tia materna, a irmã da minha mãe, claro, óbvio, e o meu pai, que acabava não tendo uma religião, mas que frequentava diversas religiões. Daquilo que eu tenho como espiritualismo hoje em dia, que forma a minha bagagem de conhecimento, eu tenho muito do espiritismo e também da Umbanda, que são as religiões às quais eu tive maior contato. Então, o que eu posso dizer para vocês é que eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda. Após uma tragédia familiar, minha mãe descobriu que estava grávida dentro de um terreiro de Umbanda. E a pessoa que nasceu dessa gravidez fui eu. E assim que eu nasci, já fui batizado pelo caboclo-chefe da casa. Isso já deu para minha mãe uma certeza que eu gostaria de espiritualismo. Partindo deste princípio, eu consegui frequentar o terreiro de Umbanda e também o centro espírita, a qual minha tia fazia parte, desde muito cedo. Tive contato com as obras de Kardec logo aos 11 anos de idade, mas as minhas manifestações mediúnicas começaram muito mais cedo, elas começaram em torno dos 4, 5 anos de idade. Que eu tenha recordação e que minha família tenha uma recordação mais nítida. Claro que quando eu era bebê de colo mesmo, meu quarto de brinquedos, né, o local onde que eu dormia, acabava estando sempre movimentado, sempre caindo os brinquedos, ligava, desligava a televisão em casa, caía os ursinhos das prateleiras e coisas do tipo. Alguns fenômenos um pouco estranhos, que depois minha mãe, através da consulta com os guias, ficou sabendo que eram entidades espirituais que estavam ali fazendo brincadeiras com aquela criança. Não poderia ser eu, porque eu tinha menos de 6 meses e eu não poderia nem sequer andar por ali. Ficava claro que havia uma força externa movimentando aqueles objetos dentro de casa. A partir de determinada idade, eu tive um fenômeno ocorrendo na minha vida que mudou completamente aquilo que eu pensava sobre espiritualidade, me trazendo até certo medo. Até então, tudo aquilo que já tinha passado, para mim era uma coisa muito corriqueira. O que ocorreu foi que eu, ao voltar da escola, aproximadamente uma idade entre 9 e 10 anos, coloquei minhas roupas todas para lavar em cima da cama, como eu sempre fazia corriqueiramente, e as mesmas, do nada, foram parar no chão, sem corrente de ventos. E o mais curioso, o meu tênis que estava no chão apareceu virado em cima da minha cama. Como na casa só tinha eu, minha irmã pequena de colo e a minha avó, era meio improvável que elas teriam feito isso, porque elas estavam no andar de baixo e elas não teriam tempo de subir, porque foi tempo de eu virar as costas e voltar a olhar para a cama e estava tudo bagunçado. A partir daí eu comecei a perceber que haviam coisas diferentes acontecendo comigo, o que trouxe até um certo receio para minha família, que acabou procurando uma ajuda espiritual. E assim fui categorizado como médium, mas eu não tinha uma mediunidade ostensiva. Até então, tudo aquilo que acontecia comigo era uma coisa um pouco meio sem explicação. Passando um momento da minha vida, eu comecei a estudar sobre espiritualidade. Como eu disse, tive contato com a codificação do Kardec logo depois, aos 11 anos de idade, lendo completamente o Livro dos Espíritos, posteriormente o Livro dos Médiuns e todo o restante da codificação. Claro que a princípio eu não entendi muita coisa do que ali era dito, porque
De fato, é uma leitura um pouco complicada por uma pessoa que tem apenas 11 anos e não tem bagagem de outros tipos de cultura para conseguir interpretar tudo aquilo que está aqui dentro daqueles livros. Porém, isso me trouxe aquilo que eu mais gosto dentro do que eu procuro na espiritualidade e que me guia até hoje, a curiosidade. A curiosidade por conhecer mais, por saber mais e por procurar, por buscar. Então, através disso, eu consegui ir atrás de outras fontes, outros livros, outros autores e também da vivência mediúnica para conseguir entender um pouquinho sobre tudo aquilo que me cercava. Claro que, como todo bom adolescente, me afastei da religião, me afastei da religiosidade e eu achava o espiritismo uma coisa muito linda, mas a Umbanda uma coisa de gente atrasada. Como todo bom espírita em formação, eu achava que a Umbanda era um espiritismo evoluído, um baixo espiritismo, onde entidades atrasadas se manifestavam nas suas sessões. Tudo isso mudou quando eu comecei a ser atendido pelas entidades e começar a perceber o valor que elas tinham. Passado vários momentos da minha vida, eu conseguia compreender que eu gostava muito do Kardec, fazer o trabalho mediúnico do Kardec, os estudos do Kardec, porém a minha vivência deveria ser dentro do terreiro de Umbanda. Mas ainda não aceitando isso, fui partir para outras práticas, estudar bruxaria, estudar magia, estudar outras questões esotéricas e questões mais metafísicas. Quando eu já tinha uma certa maturidade, eu acabei sendo chamado para conversar com um guia dentro do terreiro de Umbanda, através do atendimento de uma pessoa que muito querida por mim, que ela foi diagnosticada com depressão na época e o tratamento dela ocorria lá dentro. E através do tratamento dela e a melhora dela, essa entidade me chamou para trabalhar dentro da casa, a casa ao qual eu já tinha sido batizado lá quando eu nasci. E assim foi a minha jornada. Então comecei a trabalhar como Cambone, fui logo depois para a corrente mediúnica e aí sim aconteceram uma sucessão de fatos que confirmaram a minha mediunidade, como o próprio ritual de confirmação, confirmação da coroa mediúnica, também o ritual de coroação, que é o coração como o pai pequeno do terreiro, como o braço direito das entidades de frente do terreiro, e também a transformação de várias outras ritualísticas que são próprias do terreiro, dando para você outorgas para trabalhar com a espiritualidade. O que nós precisamos entender é que no terreiro de Umbanda tradicional, geralmente, o que ocorre é que nós não escolhemos se nós vamos ser dirigentes, líderes ou qualquer tipo de liderança dentro do terreiro. Quem escolhe isso são as entidades de Umbanda e geralmente são os guias chefes do terreiro. Um certo dia chegaram para mim e falaram: hoje é o seu dia de coroação. E assim foi feito. Eu fui coroado juntamente com uma outra médium do terreiro como pai e ela como mãe pequena do terreiro, ou como eles dizem lá, braços direitos das entidades de frente do terreiro. E assim tomamos uma maior responsabilidade sobre a ajuda na casa e também sobre as ritualísticas da casa. Logo depois, um ano depois, me foi transmitida também a outorga de fazer algumas ritualísticas juntos com o meu chefe de coroa para os próprios filhos da casa, coisas que a liderança da casa faz em si, mas que foi transmitida para o rompimato, que é o meu caboclo, meu chefe de coroa, fazer, o que me trouxe grande satisfação e também grandes responsabilidades, porque não acreditem no que dizem por aí. Ser uma liderança não é fácil, principalmente quando você tem em mãos tantas almas e tantas vidas que dependem muitas vezes da entidade que está trabalhando com você e que você, como um médium consciente, tem que permitir que ela trabalhe. Após isso, após algumas ritualísticas que me foram ofertadas como ritualísticas de iniciação, eu acabei estando onde eu estou hoje, nessa posição que eu estou hoje. Porém, o estudo que eu tenho sobre espiritualidade é longínquo. Eu posso dizer então que eu estudo sobre espiritualidade e vivencio a espiritualidade conscientemente desde os meus 11 anos de idade. Muito diferente do que pessoas que fazem cursos por aí de 2 anos e já estão prontas para serem dirigentes de terreiro ou acham que saem prontas para ser dirigentes de terreiro. Então, se minhas opiniões são ácidas, se minhas opiniões são contundentes, se minhas opiniões te incomodam, para um pouquinho para pensar. Será que não é essa pasteurização e esse excesso de informação fácil que está sendo disponibilizado na internet que está errado? Será que eles não estão com uma visão equivocada? Ou será que realmente tudo que eles estão dizendo por aí é verídico? Será que não seria algo simplesmente fabricado para criar uma massa intelectualizada, entre aspas, claro, para combater as informações reais passadas por meio de vivências de terreiro? É assim que eu termino esse pensamento de hoje, deixando para vocês esta indagação. Será que é por ter muitos livros por aí, muitos cursos, principalmente EADs, que essas pessoas sabem mais, são codificadoras da Umbanda? Ou será que aquele pretinho velho, sentado num toco, quietinho, sem nenhum livro escrito, ele sabe muito mais de Umbanda do que essas pessoas?
Perguntem-se e tentem encontrar uma resposta sincera para vocês, tá certo? Então, eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamento, médium de Umbanda, braço direito da Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida, escritor do livro Conhecendo a Umbanda Dentro do Terreiro, e estamos aí para tirar as dúvidas de vocês e transmitir um pouquinho daquilo que a gente aprendeu durante essa caminhada. Até o próximo pensamento.